Fala galera, tudo bem? Estamos de volta, mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que é a parte de fitoterapia. A gente sempre vem e menciona alguns fitoterápicos aqui em todos os vídeos, né? Porque é uma área que o nutricionista precisa estudar, precisa aprender mais. Mais especificamente, a gente vai falar um pouco sobre fitoterapia no nosso trato gastrointestinal, né? Na parte no nosso sistema digestório. E para isso não tem como não pensar, né? Fala em fitoterapia, a gente pensa em quem? Minha convidada, mais uma vez aqui no canal, então é sempre um prazer ter a Natália aqui com a gente. A Natália é nutricionista, mestre, doutora, coordenadora dos cursos de pós-graduação da BP. Então, Nath, muito obrigado por mais uma participação aqui no canal. Olá, pessoal, que delícia estar aqui com vocês de novo. Márcio, obrigado por esse mais um convite para compartilhar com o pessoal um pouquinho o tema, ainda mais pensando em fitoterapia, que eu adoro. Pois é, já olha o que está ali do lado dela, ó, já tem até uma planta ali. Já trouxe até um alecrim para ficar aqui com a gente. Ele também quis participar do vídeo. E o alecrim tem nome, igual da professora Clara? Esse não, é a Clara que tem mania de chamar os alecrins delas de Joaquins, né? Verdade. Ô, Nath, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a fitoterapia no trato gastrointestinal, né, no sistema gastrointestinal. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, a gente observa hoje em dia os pacientes chegam no consultório reclamando muito, né? Sempre de um mal-estar, dor estomacal, então eles reclamam, né, da famosa indigestão, né, que é a dispepsia. E aí, como que a fitoterapia pode ajudar nesses processos? Primeira questão, Márcio, que eu acho que é importante, né? Sempre o profissional estar atento a esses sinais e sintomas e a relação desses sintomas, especificamente de estômago, com o restante do trato gastrointestinal, então, assim, com padrão evacuatório, com padrão de peristaltismo, funcionamento intestinal, dores abdominais, principalmente as pontuais, e também avaliar se tem outros sintomas orgânicos, né? Como queda de cabelo, que você vê que tem um processo de desnutrição junto. Por que eu digo isso? Né? O estômago ele é uma das passagens desse trato gastrointestinal e a fitoterapia pode ajudar muito. Mas assim como pode ajudar, a gente também pode revelar alguns sintomas que estavam quietos ou não entendidos pelo paciente. Então, a fitoterapia ela é sempre para sintomas agudos, mas eu acho que isso precisa ser sempre reforçado toda vez que a gente fala de fitoterapia, porque as pessoas às vezes têm esse conhecimento popular, principalmente quando se fala de chazinho, né? De que se bem não faz, mal não faz. Não é bem assim que a coisa funciona. Então, as plantas medicinais, elas são tão potentes, tão valentes, inclusive na forma de infusões, que podem sim trazer disfunções, podem sim trazer efeitos colaterais. Então, ter sempre essa atenção. E quem está se aventurando agora no mundo da fitoterapia, é importante que estude, né, os efeitos colaterais e para quem realmente é indicado, pensando sempre em dia para entrar e dia para sair. E no estômago não é diferente, né? Então, vamos dar um exemplo. Essa plantinha aqui, que é um alecrim, eu tenho em casa ela fresca, até porque eu uso muito ela como especiaria fresca, né? Nos meus mix de temperos na cozinha. Tenho ela e tenho outras também. Mas, por exemplo, o alecrim é uma planta medicinal conhecido como Rosmarinus officinalis, que é o nome científico dele, e ele é uma planta que ele ajuda na produção do ácido clorídrico. Então, ele sobe a produção do ácido clorídrico. Por isso que ele é um bom digestivo. Então, quando a pessoa consome alimentos, principalmente com proteína, com gordura, que depende, então, da digestão desse a nível gástrico, precisa do ácido clorídrico, utilizar o alecrim, mais ou menos aí 15 minutos antes da refeição, pode ajudar a potencializar a digestão, então, da proteína, da gordura, tá? Porém, como ele sobe o ácido gástrico, se o paciente resolver tomar isso em jejum, ele vai acidificar muito, o que pode piorar uma gastrite ou pode piorar uma úlcera, que às vezes o paciente não sabe que ele tem. Ele sabe que ele sente dores, que ele sente pontada, principalmente quando ele fica muito tempo sem comer. Então, precisa sempre estar atento, né? E o alecrim, por mais que ele ajude como digestivo, como toda boa planta medicinal, nunca é um sítio só que ele age. Ele pode agir
em outros pontos do organismo também. Então, eu gostaria de destacar dois, Márcio. O primeiro, que ele aumenta a pressão arterial sistêmica. Então, quando ele aumenta a pressão arterial sistêmica, ele já automaticamente é contraindicado para cardiopatas. Então, a não ser que a pessoa tenha uma disfunção cardíaca que está equilibrada com medicamentos, né, vai utilizar de maneira muito pontual, mas precisa desse acompanhamento. Então, às vezes, né, aconteceu uma história muito engraçada, Márcio, eu gosto até de, né, se você me permite, eu vou contar essa historinha do paciente, né? Era uma senhora de idade, ela tinha uns 80 anos quando ela chegou para mim, e ela tinha uma boa padrão alimentar, mas ela estava num processo realmente de redução de ácido clorídrico, até por conta da faixa etária que ela se encontrava. Não tinha outras comorbidades, era uma senhora bem saudável, que a gente chama de idoso bem-sucedido, né? Mas ela realmente tinha aí um órgão de choque, esse estômago, e estava com muita dificuldade de consumir, principalmente proteína animal, que ela ficava sentindo realmente esse empachamento, né, durante muito tempo, com aumento de produção de gases. Daí eu recomendei que ela utilizasse o alecrim. Ela voltou para o consultório 30 dias depois e eu perguntei, e aí, como que foi, né, o uso do alecrim? A senhora gostou? Eu gostei tanto que eu contei, né, para todas as minhas amigas do grupo da terceira idade, estão todas tomando o chá do alecrim. Daí eu falei para ela, eu fiquei tão feliz que a senhora ficou bem, que a senhora lembrou de mim. A senhora vai ligar para suas amigas e falar para elas não tomarem, né? Porque eu não sei como que está o status cardiovascular das amigas dela, eu não entendi. Então, tem esse cuidado que a gente precisa ter na fitoterapia, porque o paciente realmente ele acha que para ela fez bem. Então, por que não fazer bem para as amigas dela? Visto que a maior parte das amigas dela do clube da terceira idade tem má digestão. Mas é porque, se houver outra comorbidade associada, a gente tem que pisar no freio, né? E a função do alecrim, até por conta do rosmanol, né, que é esse cheiro gostoso que ele tem, ele age em sistema nervoso central, então ele é um excitatório cerebral. Ele aumenta, inclusive, a taxa de atenção e ele aumenta a nossa captação de memória. É muito bacana para estudar. Mas imagina você tomar isso no jantar. A pessoa pode não dormir. Então, por que eu preciso conhecer isso, né? Para tirar o melhor proveito terapêutico da planta. Então, o alecrim eu acho que é um bom exemplo, né, Márcio? E os pacientes gostam, né? Gostam mesmo. E Nath, por exemplo, né, você mencionou aí numa situação, por exemplo, de uma gastrite, né, que ele, dependendo se estimular demais essa produção, poderia até piorar. A gente pode também pensar na fitoterapia tentando ajudar, porque, né, gastrite a gente sempre reforça, né, tem que descobrir a causa, né? Nós na nutrição funcional a gente sempre reforça isso. A gente não trata sintoma, igual a pessoa que toma lá só o omeprazol, os óis da vida e tiram a dor, né? Porque tira a produção de ácido do estômago, mas tem que tirar o que está agredindo aquela mucosa, né? O que está causando aquela gastrite. Mas depois que a gente identifica, faz uma mudança no padrão alimentar, a gente pode usar a fitoterapia também para ajudar nesse reparo das mucosas, ajudar a restabelecer ali o equilíbrio? Claro, e eu acho que isso é um ponto importante, Márcio, que você trouxe. Então, assim, a descoberta, né, o rastreio das possíveis causas da gastrite, lembrando que o estômago é um órgão extremamente emocional, né? Então, todas as mudanças de estresse, o não entendimento da pessoa dentro da vida dela, aqueles momentos complicados, né, emocionais que às vezes nós passamos ao longo da vida, tudo pode trazer uma mudança na produção do ácido clorídrico no estômago e pode, com isso, começar a ter uma redução da barreira mucosa, que é protetora, né? Então, aquele muco protetor gástrico, ele pode estar reduzido e acabando, aumentando a taxa de gastrite e também de úlcera no estado mais grave, né? Então, pensando nisso, tem alguns conjuntos de plantas medicinais que podem ser interessantes, né? Então, você pode pensar de uma maneira pontual. Você fala, olha, eu gostaria, então, nesse paciente, de reduzir a produção de ácido clorídrico. Gostaria de dar uma planta que ajude como um cicatrizante, mas que reduza o ácido clorídrico. E daí não tem como não citar a espinheira santa, que é uma planta brasileira, é a Maithenus ilicifolia, né? Esse é o nome científico dela. É uma planta brasileira, nós encontramos ela principalmente em Mata Atlântica. E a infusão das folhas, né, da espinheira santa, ela de fato ajuda a reduzir a produção do ácido clorídrico como um omeprazol. Mas, diferente do omeprazol, ela não tem os mesmos efeitos colaterais. Ela ajuda a cicatrizar a mucosa gástrica, ajuda a diminuir o estresse oxidativo e uma possível inflamação que já esteja acontecendo numa gastrite mais avançada.
tá? Porém, a esperassanta, ela reduz a produção do ácido. Então, eu preciso me atentar a isso. Por quê? Se eu reduzir a produção de ácido no paciente, eu automaticamente aumento a indigestão dele. Porque sem o ácido, ele não consegue lidar com alimentos ricos em proteína, principalmente as proteínas de origem animal, e também as gorduras alimentares, né? Então, a gente precisa, sim, em momentos do dia, por exemplo, entre refeições ou entre grandes refeições, essa redução da produção do ácido, mas junto com a refeição, garantir a ingestão de aumento de ácido clorídrico, tá? Então, esse acompanhamento também precisa do horário do dia que vai tomar a planta medicinal pensando em estômago. É sempre associado ou não com a refeição. Só que daí você fala, então, mas eu não queria diminuir o ácido, porque às vezes é um paciente que já vem de um uso medicamentoso, né? De um omeprazol, por exemplo. Existe planta medicinal para isso? Existe, que é uma outra brasileira também, que é a guaçatonga, né? Que é uma das minhas favoritas. A guaçatonga também é uma planta brasileira, Mata Atlântica, e as suas folhas, o nome dela científico é Casearia silvestre, e as suas folhas, elas além de serem cicatrizantes, anti-inflamatórias, diminuem estresse oxidativo e mucosa gástrica, mas ela não mexe em ácido clorídrico. Então, para aquele paciente, às vezes, você está na dúvida, ou ele oscila muito, né? É aquela pessoa que toda vez tem pico de estresse, acidifica muito. Depois, então fica difícil às vezes até fechar diagnóstico médico, né? Às vezes o médico não consegue fechar e acaba dizendo que o paciente tem uma produção normal de ácido clorídrico. Vale a pena entrar então com a Casearia silvestre, que é a guaçatonga, tá? Mas eu queria acrescentar mais uma então aí nesse quadro, que para essa questão do estômago como órgão emocional, a gente também pode considerar as plantas tidas, né, como ansiolíticas ou calmantes. E daí eu gostaria de citar a camomila, que é a Matricária camomila ou Matricária recutita, que a gente utiliza as flores dela como infusão, porque além dela ser um cicatrizante, né, de tecido epitelial e também de mucosa, ela ajuda nessa recuperação do muco protetor, ela realmente serve como um cicatrizante, um antibactericida muito potente, ela é um ansiolítico. Sendo um ansiolítico leve, ela consegue minimizar a produção de dopamina e os picos de dopamina que acabam potencializando a subida na liberação dos prótons. Então, esse é um dos gatilhos, uma das vias porque que o estresse pode aumentar a gastrite. E a camomila poderia agir nos dois eixos, né? Então, é uma planta bastante interessante. E você não precisa escolher uma ou outra, você pode fazer composições das 4 plantas que eu falei. De acordo com o horário do dia, você faz composições mais adequadas, pensando sempre na individualidade do paciente, né, Márcio? Eu acho que isso que é o legal da fitoterapia, né? Você não precisa pensar em uma só, né? Você pode juntar ali estratégias. Então, tá usando, às vezes, uma que ajuda mais na mucosa, outra que tem uma ação ali no controle da produção do ácido clorídrico, às vezes algumas que têm um efeito, né, em diminuição de, né, o efeito mais carminativo, um efeito, né? Então a gente vai associando essas plantas e aí vai trazendo os benefícios, né? Então, isso que é o legal. Agora, Nath, tem, por exemplo, né, você até falou aí algumas na forma de infusão, o chá ali uns 30 minutos antes do almoço. Tem diferença um pouco na questão de tipo, se usar na forma de tintura ou na forma de o chá, qual se é melhor, se para esses efeitos, né, estômago e intestino, se é melhor usar na tintura ou na forma de chá? Olha, considerando que a pessoa preparou de maneira correta, tá? Então, essa orientação precisa acontecer, né? Então, tem que ter a temperatura mais adequada da água, tem que escolher a planta mais adequada, né? Então, assim, tendo os cuidados prévios, tá, Márcio? Tanto faz, em termos de ação, trabalhar com uma infusão ou trabalhar com uma tintura, de verdade, né? Desde que a prescrição da tintura seja correta ou a prescrição da infusão seja preparada de maneira correta. Por quê? A concentração de ativos no preparo correto, ela está garantida. E é o ativo, é o fitoquímico que vai fazer toda essa ação anti-inflamatória, antioxidante, tá? O que nós não recomendamos para problemas de trato gastrointestinal são os extratos em cápsula.
Por quê? Uma boa parte da ação, por exemplo, do alecrim na subida da produção do ácido clorídrico se dá pela percepção dos princípios amargos do alecrim na língua. Então, quando abre, né, o alecrim, ele abre um receptor na língua chamado T2R, que reconhece o sabor amargo, e esse sabor amargo ajuda na liberação do ácido clorídrico a nível gástrico, ajuda na salivação, pensando realmente na boca, e também ajuda na contração da vesícula biliar. Então, grande parte da ação dos digestivos, das plantas medicinais tidas como digestivas, começa com a percepção do fitoquímico na língua, tá? Então, pensando dessa maneira, uma cápsula, ela me tira essa possibilidade, né? Então, não dá para a gente pensar no extrato em cápsula para essas questões, tá? E é uma ação muito local, né? Então, a camomila, por exemplo, para estômago, para ela ser cicatrizante, para ela realmente agir como bactericida e favorecer a cicatrização mais adequada, é tópico. Então, ela precisa chegar, o fitoquímico. Se a pessoa toma isso em cápsula, o estômago, com pouco ácido clorídrico, não vai nem romper a cápsula, fazendo com que o fitoquímico não entre em contato com essa mucosa, tá? Então, para aqueles pacientes, às vezes, que têm dificuldade em utilizar uma tintura ou mesmo uma infusão, a recomendação é que se abra a cápsula e tome o extrato com um pouquinho de água, tá? Para conseguir garantir, pelo menos, essa chegada do fitoquímico, né? Agora, pensando em sistema nervoso central, daria para considerar os extratos em cápsulas. Mas como o nosso foco aqui seria o estômago, melhor a percepção do sabor. Só gostaria de lembrar a todos os colegas nutricionistas, né, que pela legislação atual do Conselho Federal de Nutrição, apenas os nutricionistas, portadores do título de especialista em fitoterapia, como o professor Márcio, não é isso, Márcio? Podem fazer a prescrição de tinturas e extratos, tá? Todos os demais nutricionistas podem trabalhar com a forma de infusão e decocção e maceração, ou seja, com a droga vegetal, seja ela fresca, né? Droga vegetal sempre é seca, né? Mas podemos trabalhar também com as plantas frescas, que é o caso desse meu lindo alecrim aqui, tá? Então, isso todos os profissionais da nutrição podem. Mas assim, é igual você falou, né? Pode, ensinando a fazer infusão direito, fazendo corretamente, dá para ser usada também. Então, até para quem ainda não Sim. tem. Mas eu acho, Nath, que a mensagem mais importante quando a gente pensa em fitoterapia, né, é entender que tem que estudar. Eu, pelo menos, sou assim, né? Porque eu sempre gostei muito, mas aí eu falava, gente, mas eu preciso estudar. Eu estudava muito fitoterapia no esporte, né? Que até eu dou essa aula na pós de fitoterapia, da Sim. funcional da VP, mas não sabia no resto. E eu sinto falta disso na prática. Então, o que eu fiz? Fui lá, fui fazer minha pós-graduação, fui aluno na pós-graduação, para aprender a usar esses fitoterápicos. Estão vendo que não é só simplesmente passar e pronto, né? Tem que entender Sim. toda a fisiologia, a bioquímica associada para não ter nenhum problema ali em saber a dose correta, o momento certo, o tempo de uso. Então, isso que é o importante, né? Acho que o mais legal na fitoterapia é entender que tem que estudar e que precisa realmente estudar. Acho que vale a pena até a gente mencionar aqui para o pessoal sobre a pós de fito, né? Vai ter aula comigo, quem for, então, a Nath, fala um Que pouquinho. maravilha. Então, deixo aqui meu convite para todos que querem realmente entrar nesse mundo da fitoterapia, porque eu te garanto que você não vai se arrepender, porque uma vez estudando fitoterapia, você nunca mais consegue pensar da mesma maneira que você pensava antes. Amplia muito a nossa visão sistêmica do organismo e esse tratamento dentro da linha da funcional, da gente pensar realmente em tratar essas causas, né? E a fitoterapia, ela é um recurso muito válido em termos de potencial de ação, potencial de efeito, tá? Nós temos um curso de fitoterapia EAD super perfeito para esse momento, ainda que estamos em isolamento social, né? Que é um momento bom para que a gente aproveite esse tempo e já se capacite, porque o mundo precisa da gente. Tem aulas, inclusive, de sistema imunológico, toda a parte de plantas que aumenta o sistema imunológico. E esse curso de fito EAD, ele abre a possibilidade de entrada todos os meses. Então, independente de quando você decide fazer, você não precisa aguardar uma turma. Você basta se inscrever e automaticamente, quando tem a virada do mês, você já entra em contato com todo o material, né? E é um curso muito bacana, né? O Márcio cursou com a gente a fitoterapia EAD. Nós temos a fitoterapia presencial também, então quem quiser fazer de maneira presencial, fiquem atentos ao site da VP, vponline.com.br. Lá existem os dois links da fitoterapia presencial e a fitoterapia EAD, só que a presencial, atualmente teletransmitida, até a gente sair desse isolamento social, não é isso, Márcio? Verdade. Entra lá, pessoal, se informa, porque vale muito a pena. E eu posso falar aqui não só como
professor, né? Mas falando como um aluno, porque eu fiz realmente essa pós e eu sei o quanto agrega na prática, né, de todo mundo, o quanto isso é importante para a gente. Então, Nath, queria muito, muito agradecer. Pessoal, segue a Nath lá nas redes sociais, que também tem sempre conteúdos, inclusive nessa área de fitoterapia. Então, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal. Muito obrigado, Márcio, pela oportunidade, por esse convite maravilhoso, né, e por esse trabalho lindo de prospectar a nutrição e a fitoterapia. Beijo muito grande, pessoal. Tchau. Então, pessoal, ó, se você gostou do vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações. Não deixe de, quem está assistindo pelo Instagram, de compartilhar, de curtir, de marcar os amigos. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Tchau, Nath. Tchau.